15 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Não perca Jesus na caminhada. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Lucas capítulo 2, versículo 43. Anualmente, José e Maria iam a Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, subiram à festa como de costume, mas, depois de caminharem o dia todo na viagem de volta, perceberam que seu filho não estava com eles, pois andavam em caravanas e pensaram que ele estivesse entre as pessoas e conhecidos. Ficaram tão preocupados com outros assuntos que seus olhos e pensamentos não estavam focados na pessoa certa. Esse relato chama minha atenção para o perigo da rotina, do costume e das ações automáticas que podemos deixar que conduzam a nossa vida. Quantas vezes você ficou ocupado e não deu a devida atenção a Jesus? O olho é um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento, fundamental para perceber o que está à nossa volta. Contudo, ele não é capaz de focar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o motorista de um carro não consegue simultaneamente visualizar a estrada à sua frente e a bela paisagem ao seu redor, pois se olhar para o lado, a direção se tornará insegura. Do mesmo modo, quando nosso olhar não estiver voltado para Jesus, não seguiremos na direção certa. Perder Jesus no caminho é andar em direção, é percorrer qualquer rumo diante da vida. Sem ele, levantar pela manhã não é uma bênção, mas um fardo. Quantos de nós levam a vida de modo automático ou perderam a paixão por Jesus? Hoje eu o convido a parar por um instante e refletir: onde está Jesus? Não perca o foco, mas permita que Cristo seja o centro de sua vida, pois assim você não andará mais perdido, mas será conduzido a uma vida completa no centro da vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Não perca Jesus na caminhada. O pastor Júnior Rostirola aqui lembrou desse texto de Lucas, no capítulo 2, que conta justamente que quando Jesus estava com 12 anos, eles foram até Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Os judeus comemoravam a Páscoa anualmente e para eles, Páscoa significava lembrança de que Deus os tirou da escravidão do Egito. Durante 400 anos, os israelitas trabalharam como escravos no Egito. Deus fez uma promessa para eles que os tiraria da escravidão e os levaria para a liberdade. E no dia em que isso aconteceu, Deus apareceu a Moisés e disse a ele: diga ao povo que matem um cordeiro, que peguem o sangue desse cordeiro e passem nas pontas das portas. A morte hoje visitará
todos os filhos primogênitos, e toda a casa onde houver a marca do sangue, a morte passará sem trazer a maldição. Mas onde não houver a marca do sangue, o primogênito, o filho primogênito será morto. Os judeus obedeceram à ordem de Deus. A morte passou, todos os filhos primogênitos dos egípcios receberam aquela maldição, foram mortos. Só os filhos dos hebreus escaparam. O rei do Egito, que era Faraó, determinou imediatamente que todos do Egito fossem embora. E com isso, o povo hebreu partiu, encontrou a Páscoa, que significa passagem. Encontraram a passagem para a liberdade, para irem a uma nova terra, onde eles se tornaram livres. Foi nessa data, na Páscoa, que esse relato aconteceu. Eles foram até a Páscoa, Jesus tinha 12 anos, ele ficou em Jerusalém, e o texto de Lucas 2 disse que Jesus ficou dentro do templo conversando com os mestres a respeito das Escrituras, procurando conhecer mais a Deus. E os seus pais o esqueceram em Jerusalém porque perderam o foco nele. A mensagem é: não perca o foco em Jesus. Anos mais tarde, aos 33 anos, ele deixou-se morrer naquela cruz, assumindo o lugar do Cordeiro, cujo sangue foi derramado em uma cruz de madeira, da mesma forma como muitos anos antes, o anjo da morte passou de maneira direta nas casas em que havia marca do sangue na porta. Hoje, Jesus é o Cordeiro. Aqueles que o recebem na sua vida, recebem a marca do sangue de Jesus na sua vida, que é o Cordeiro de Deus, e recebem a passagem, a Páscoa, que é a passagem de um mundo de escuridão e trevas para um mundo de perdão de pecados, que só Jesus pode perdoar e livrar da morte eterna. Que nós possamos ter Jesus em nossa caminhada e como nosso foco e objetivo todos os dias. Aqui na lateral do devocional Café com Deus Pai de hoje, 15 de abril, a frase é: sua vida só terá sentido quando Jesus for o seu tudo. Aqui nós temos devocional do dia 105 de 365 dias. A leitura bíblica sugerida hoje é João, capítulo 16. Leia depois o Evangelho de João, no capítulo 16. Esse capítulo de João, ele nos fala sobre o Espírito Santo. Quando Jesus começou a explicar aos discípulos sobre a importância de recebermos o Espírito Santo em nossa vida para conseguirmos andar com Ele. Talvez você pense assim: eu não consigo seguir a Jesus. Leia João 16. É apenas um capítulo, e nesse capítulo Jesus explica como conseguimos segui-lo, com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o nosso consolador nas horas difíceis, que é o nosso orientador e que nos ensina o que devemos fazer, e que é aquele que nos mostra a direção de Deus e o propósito dele para a vida de cada um de nós. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo fica mais fácil quanto à direção, à orientação, ao propósito e em relação a ter o entendimento e o discernimento a respeito do que Ele quer
de cada um de nós. E a palavra-chave de hoje é direção. Que você siga na direção certa, sem perder o foco em Jesus. Não perca Jesus na caminhada. Deus abençoe o seu dia. Lembre-se que hoje é dia 15 de abril. Daqui a alguns dias comemoraremos a paixão de Jesus pela humanidade. Ele entregou-se naquela cruz por mim e por você, para que pelo sangue dele, espalhado naquela madeira, naquela cruz de madeira, a morte eterna fosse arrancada de nós e ele se tornou a nossa Páscoa, a nossa passagem da vida de morte, separados de Deus, para uma vida de comunhão e relação com Deus. Ele fez a religação entre mim e você e Deus. Ele é, portanto, a verdadeira religião, o verdadeiro caminho, porque a palavra religião vem de religação. Ele faz essa religação entre a humanidade e Deus. Ele faz a reconexão entre a humanidade e Deus. Ele disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.